Romanos capítulo 8, carta de Paulo aos romanos, aos cristãos que habitavam em Roma, né? Capítulo 8. Ele diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem é que está em Cristo Jesus? Não é aquele propriamente que frequenta a igreja, é aquele que está na palavra de Deus, está em comunhão com a palavra, está em harmonia com a palavra, está em submissão à palavra. Diz assim, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que nós explicamos? Quando você não tem a palavra de Deus no seu coração, quem comanda você é a carne. A carne é o homem natural, é o homem por si mesmo, entende? O homem com toda a sua inteligência, até mesmo com toda a sua capacidade, mas ele não está em Cristo, ele não é pela palavra. Então, há condenação para ele. Aí ele vai falar para nós o que queremos agora. Ele diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Qual é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus? O que ele fez por mim no Calvário, o que ele fez por você no Calvário, que foi essa obra redentora. É essa obra que nós devemos de entender. No passado, Êxodo é o segundo livro, capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Diz assim, e falou o Senhor, Êxodo capítulo 12, fui rápido, né? Eu espero. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo, este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Você vai entender por que eu estou falando tudo isso. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas que é o comerem, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, e a comerão. Não comereis delas nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Atenção. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na casa do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá em vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Isso aqui é para nós hoje, mas claro que nós não sacrificamos animal nenhum, e já vamos entender. Mas então essa é a Páscoa. Eles saíram do Egito, mas antes, naquela noite da saída deles, o anjo da morte passou pelo Egito, e onde havia a marca do sangue, ele não podia entrar, ele não entrava. Ele vendo o sangue, passava por cima. Conosco é a mesma coisa. Se nós queremos vencer realmente, nós temos que primeiro ter o sangue de Cristo em nós. Como é que conseguimos? Quando aceitamos o sacrifício que Jesus Cristo fez no Calvário. Quando nós reconhecemos que Ele morreu a nossa morte. Eu sempre gosto de explicar, Jesus não tinha pecado, era o meu pecado que estava lá, era o seu pecado. O salário do pecado é a morte. Então Jesus morreu a nossa morte. Com o sangue em nós, entenda, o diabo verdadeiramente não pode entrar na nossa vida. Se está entrando, você tem que verificar se você realmente assumiu Jesus na sua vida como Senhor, como Salvador. No passado, Davi fala no Salmo 32. Olha o que ele vai falar no Salmo 32. Salmo 32.
ele diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. O sangue do animal não tirava o pecado, cobria. Quando Deus olhava então para uma pessoa, como olhou para aquelas casas no Egito, havia a marca do sangue. Então, quando Deus olha para uma pessoa, ele vê esse sangue. No passado ele via isso. O pecado estava coberto. Mas vamos para o Novo Testamento. João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, diga, que tira o pecado do mundo. Então nós estamos numa aliança superior, entende? Porque nós vencemos com o sangue do Cordeiro. Não há condenação legal, entenda, para aquele que está com o sangue do Cordeiro. Não pode entrar. Mas por que está entrando? Nós vamos verificar já. Porque talvez estamos na igreja, estamos com sangue, somos cobertos pelo sangue. Legalmente o diabo não tem direito de entrar na nossa vida, porque não estamos separados de Deus, somos lavados pelo sangue de Jesus. O sangue do Cordeiro tirou o pecado, nós fomos lavados. Não existe então motivo ou razão para o diabo entrar na nossa vida. Mas por que está entrando? Vamos para o Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Apocalipse. Apocalipse é livro da revelação. Diz assim: e eles o venceram, como? Pelo sangue do Cordeiro. Então temos que vencer pelo sangue. Segundo, e pela palavra do seu testemunho. E não amaram a sua vida até a morte. Então, a pessoa tem que ter a marca do sangue, é a marca de propriedade. Eu, quando faço batismo para as pessoas, quando eu batizo as pessoas, eu falo: quando você é batizado nas águas, você é circuncidado no coração. A marca que antes era feita, entenda, no homem, é feita tanto no homem quanto na mulher, mas no espírito. E essa marca, então, coloca aí o sangue de Cristo. Quando você está numa batalha espiritual, você diz: ô demônio, eu te dou uma ordem em nome de Jesus. Ao olhar para você, não para o seu corpo, para o seu espírito, portanto, pode ser homem ou mulher. Se você não tem essa marca, ele não vai lhe obedecer. Você não é propriedade. Uns homens tentaram fazer isso. Nós te expulsamos por Jesus, a quem Paulo prega. E o que aconteceu? Os demônios foram em cima dos homens e colocaram eles para correr, porque eles não tinham essa marca. Nós temos. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, que é a palavra de Deus. Eu dei domingo isso. Quando você, entenda bem, tem a palavra de Deus como seu testemunho. Então, eu tenho um diagnóstico, um exemplo, câncer, mas eu tenho a palavra como meu testemunho, que eu fui curado pelas feridas de Jesus. Então, eu entro em oração, digo: Senhor Deus, surgiu, amaldiçoa esse câncer, e eu cito o que é o meu testemunho: eu fui curado pelas feridas de Jesus. Eu não aceito essa doença. Claro, não é errado você fazer o tratamento, deve fazer com a medida que estamos crescendo cada dia mais. Mas você vai, faz o tratamento, vai diante de Deus, vencendo com o sangue do Cordeiro e palavra do seu testemunho, e não amar as suas vidas até a morte. Tem que ficar, mas isso eu explico em outra ocasião. Vamos voltar em Romanos, pessoal, que tem mais. Então ele diz assim: não há condenação para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, versículo 1, mas segundo o Espírito. Então não é o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo. Como eu gosto de falar sobre o caso do medo, do pânico, da ansiedade, porque eu fui testemunha disso. Vem o pânico, você sente, mas eu não ando segundo a carne, não é segundo o que eu estou sentindo, é o que está no meu espírito. O que está no meu espírito? A palavra, se ela não está, aí eu vivo segundo a carne. O que é você? Eu vivo pelo que eu estou sentindo. Eu me apavoro, entenda bem, o coração está acelerado, é uma sensação de morte, uma sensação de insegurança. Os sintomas são os mais diversos. Eu já vi pessoa que trava com medo, ela não fala nada, nem sai do lugar. Já vi pessoa que, no meu caso, parece que você estava entupido aqui, nem saliva descia, ficava assim, ó. Parece até como, mas é isso aqui. Parece que nem o ar desce, nem a saída desce, o coração acelera, a mão fica gelada, o pânico, aí vem tudo quanto é pensamento de morte, na hora vem ali, e você entra no desespero que não dá para se controlar. Você então entra em, parece que está morrendo mesmo, e aquilo passa. Eu contei um amigo, ele falou: pastor, quando me dá eu tenho que ficar deitado.
um pouco, até passar aquele momento, aí eu me levanto e volto a trabalhar. Ele trabalha, tem um escritório, ele disse que atrás da estante ele colocou uma cama. Quando tem um ataque de pânico, ele vai para lá. Então, nós temos que aprender a viver segundo o Espírito. Como? Segundo a palavra. Quando ela está no nosso coração, nós somos senhores. Pode parecer demais, mas Jesus é Senhor dos Senhor. Então, você tem que ser Senhor. Não deixar, mas se você não tem a palavra, você fica assim. Aí, versículo 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você tem que ficar na palavra, naquilo, vou mais, tem que ler mais. Agora, ainda assim, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Quando falamos isso, logo pensamos em quê? Prostituição. Esses estão no pecado, estão mortos no pecado. Quer dizer, as pessoas que não estão, entenda, com a palavra de Deus, que não conseguem vencer, elas se inclinam para as coisas da carne. Mas pastor, já você não entende, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Mas, e ele diz, 6 ainda, porque a inclinação da carne, desculpa, que é o 5 ainda, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aí nós vamos para o livro de João. Quando é que somos inclinados para o Espírito? Nós vamos ver, 1 João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que Paulo está dizendo lá, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o Espírito Santo em mim, ele faz lembrar de tudo aquilo que eu já ouvi da palavra, por isso que eu tenho que ler a Bíblia e colocar no meu coração. Eu tenho que ter ela no meu coração. Vocês já ouviram um caso, desculpe repetir aqui, né? Parece que você está envelhecendo e conta sempre os mesmos casos. Não, é aquele moço que tinha 16 anos de idade, quando ele tinha uma doença cardíaca, que inchou o coração dele e paralisou da cintura para baixo. Mas ele lendo a Bíblia, ele ficou curado. Mas o caso dele era muito sério. Ele tinha 16 anos. O pastor da igreja da avó dele foi visitá-lo, colocou uma mão aqui, outra mão aqui e falou, orou: Senhor, prepara o coração dessa família que está perdendo esse ente querido. E ele disse que queria falar, mas não tinha voz. Estava bem ruim mesmo. Mas ele foi se recuperando, porque ele tinha lido uma palavra de Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo que pedis, crendo que o recebereis, e tê-lo-eis. E dia depois se levantou. Foi trabalhar numa floricultura. Era um homem muito alto, ele um rapaz muito alto, mas muito magro. Ele disse, parecia, palavras dele, um bambu envergado ambulante. E um amigo dele disse, rapaz, você não vai aguentar, o trabalho aqui é pesado. Ele disse, eu vou aguentar porque o Senhor é a minha força. Rapaz, quando você pegar uma árvore para levar comigo, assim, tem coisa que é pesada, é assim, o Senhor é a minha força. E ele ficou no trabalho. Um ano depois, os sintomas voltaram, todas as evidências da doença. E ele começou a raciocinar, agora eu vou morrer, Deus me deixou um ano, mas agora a morte chegou. E ele estava aceitando, quando de repente ele lembrou do Salmo, não precisa ler, Salmo 91, 16, dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Ele gritou, vocês já ouviram bastantes casos, ele deu um grito e falou assim, diabo, se você não sabe ler, eu vou ler para você. O meu Deus diz no Salmo 91, 16, dar-lhe-ei abundância de dias. Eu tenho 17 anos, estava com 17, eu não vou morrer hoje, não vou morrer amanhã, nem daqui a uma semana, nem daqui a um mês, nem daqui a um ano, nem daqui a 10, nem daqui a 20, nem daqui a 30. Ele morreu com quase 90. Irmão, não ande segundo a carne. É segundo o que Deus falou ao seu coração. Quem vai trabalhar com você é o Espírito Santo, que fará você lembrar. O Espírito Santo em você fará você, mas o Espírito Santo só vem naquele que tem a marca do sangue. Nunca esqueça disso. Você tem que aceitar o sacrifício. Não se coloca um vinho novo no odre velho. Então, você tem que ser a nova criatura para ter o Espírito Santo. Mas ele, o Espírito Santo, te guiará em toda a verdade. Fará você lembrar, entenda bem, de tudo aquilo que você aprendeu. João 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda
a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha que beleza, o Espírito Santo vai me guiar na palavra, se ela estiver no meu coração. Entenda? Por isso que eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que ouvir a mensagem, que aí o Espírito Santo guarda aquilo no meu coração, e eu não peco, eu não ando segundo a carne, não é o que eu estou sentindo, eu vou, entenda, surgiu uma coisa, Jesus, se eu souber o que é, eu oro de maneira específica, senão nem sei o que é, mas não vai prosperar, pois a tua palavra diz, nenhum mal me sucederá. Mas então, eu tenho explicado, não seja seletivo, ninguém quer doença, mas quando vier aquele pensamento errado, você diz, eu sou morto para o pecado. E se você sentir que gostou daquilo que você sabe que é errado, tem que ser sincero com você mesmo. Está amaldiçoado esse desejo que estou tendo, porque eu sou morto para o pecado. O que você falou? A palavra. Romanos 6,2. Nós estamos mortos para o pecado. Como viveremos ainda nele? Então nós temos que falar com essa palavra. Você vai vencer. Então, o que você está notando? Você precisa de comunhão com o Espírito Santo, você precisa de conhecer, ler a palavra. Ah, pastor, a pessoa chega da igreja e nem conhece nada e é abençoada, é claro, mas você não vai querer a vida toda que a pessoa fique dessa maneira. Eu digo que é como uma criança, a criança não fez nada, você dá lá comida para ela, não é verdade? Ela não quer nem saber se o pai tem comida, vai pedir comida, ela quer sentir fome, ela vai pedir. O pai que tem que trabalhar e dar, mas vai chegar um momento que ela vai crescer, que aí ela estuda, trabalha, depois vai trabalhar. Eu brinco que a pessoa, eu chego em casa, tenho um filho de 31 anos de idade, ele chega para mim e fala assim, ô pai, o que foi? Me dá banho hoje. Você está doido, rapaz? Você ficou maluco? Quer dizer, está com problema, você pode estar com problema. Como é que um homem de 31 vai pedir que o pai dê um banho nele? Porque está com problema, porque você está doente, alguma coisa. Mas onde eu quero chegar? Deus quer que seus filhos cresçam, você tem que crescer. Você tem que começar a orar, andar com as suas pernas, quer dizer, viver com a sua fé. Aí você vai crescer, você vai ser uma bênção. O Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, que Deus está falando aqui. Mas, 14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo nunca glorifica o homem, mas o Senhor Jesus. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Aleluia! Você vai receber da palavra, meu irmão, e vai vencer qualquer tentação pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Não haverá condenação. A palavra condenação, sem mudar a Bíblia, é maldição, não haverá. Porque não andam segundo a carne, quer dizer, não é o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo, é o que Deus diz, segundo o Espírito. No meu Espírito tem o Espírito Santo, tem a palavra de Deus, então eu vivo aquela palavra. Repito, não posso ser seletivo, não deis lugar ao diabo, nada, eu fui pisado, fui humilhado, fui maltratado, mas eu estou chateado, mas eu venço a mim mesmo orando, Senhor Espírito Santo me ajude, porque a tua palavra diz, não deis lugar ao diabo, eu não vou dar lugar ao diabo, minha luta não é contra a carne e o sangue, eu não vou lutar contra essa pessoa que me pisou, que me humilhou, eu vou ficar na palavra e vou vencer. Terminando, vamos voltar a Romanos, paramos no versículo 7, Romanos 8, 7. Parando no 6, desculpa, agora o 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, na verdade, pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não é a pessoa que está fumando, bebendo, se prostituindo, pessoas que não querem, não conseguem crer na palavra, não conseguem acreditar no que Deus diz. Mas, portanto, os que estão na carne, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se você o aceitou, ele está sobre você. Você não tem que sentir o Espírito Santo, pode até sentir. Você não tem que ver o Espírito Santo, você pode dar uma visão, né? Todo mundo, eu lembro uma vez na Júlia Mesquita, a igreja não era aqui não, era aqui do lado, nós colocamos São João 1035. E era um antigo cinema. E um dia eu estou pregando, entrou uma pomba. Mas já viu aquela pomba encardida, na rua mesmo, bem encardida. E eu fiz assim, né, para tirar. Eu pedi ao obreiro para tirar. Mas, senhor, pastor, não faça isso, que pode ser o Espírito Santo. Disse, não, pomba encardida dessa feia, toda coitadinha dela, do bichinho, estava toda mais. Você não tem nada a ver, mas a pessoa põe isso. Você não tem que, porque... Lembrou daquilo de João, lá de Mateus, capítulo 3, que o Espírito Santo veio em forma de uma pomba. Então a pessoa quer ver. Não, você tem que crer só. Aí ele fala mais, e
diz assim: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito que habita em vós. Aleluia. Meu irmão, anda com Deus, caminha, não há condenação. Mas por que está? Porque você não está pelo sangue. Não, eu já sou de Jesus, então você tem o sangue. Agora tem a palavra como testemunho. É a palavra de Deus como seu testemunho. Quando Jesus foi atacado, o que ele dizia? Satanás, está escrito, a mesma coisa. Demônio, está escrito. Não preciso usar sempre essa formalidade, mas posso usar. Vem a doença, está escrito, eu fui curado pelas feridas de Jesus. Uma pessoa me ataca, está escrito, a minha luta não é contra a carne e o sangue. Posso até fundamentar para você, porque não é que ele conhece a Bíblia toda, não. É só você falar e ele corre diante da palavra. Então vem, entenda bem, como o rapaz falou. Ô diabo, se você não sabe ler, eu vou ler para você. Aí ele fundamentou. O Senhor Deus diz no Salmo 91, 16, dá-lhe abundância de dias, eu tenho 17 anos, não vou morrer hoje nem amanhã, foi, tomou posse da bênção, a mesma coisa. Ô demônio, se você não sabe ler, eu leio para você, a minha luta não é contra a carne e o sangue, eu não vou brigar com essa pessoa, eu não vou discutir com ela, ainda que eu esteja com desejo de fazer isso, está amarrado em nome de Jesus. A mesma coisa no pensamento pecaminoso, está amarrado em nome de Jesus, eu sou morto para o pecado. E quando vier uma ameaça de pastor Jaime, aquele bruxo tal, falou que vai acabar comigo, que vai levar meu nome para o terreiro, vai levar minha mão para a boca do sapo, você diz assim: se Deus está escrito, se Deus é por nós, quem será contra nós? Está escrito, maior é aquele que está em nós. Meu irmãozinho, nós vamos vencer. Nós precisamos de pessoas que amem a palavra, que se tenham comunhão com a palavra, se envolvam com a palavra, aí você vai vencer.